Sejam bem-vindos a mais uma edição. What's up, what's up? Morris Production. Aqui onde começamos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Carga Magazine Podcast. Eu sou o Nelson Cantos. Hoje vamos falar da música, mas com um particular destaque para o hip-hop. E por isso hoje temos dois convidados, dois nomes pesados no movimento hip-hop. Antes mesmo de apresentá-los, neste caso apresentar os nossos convidados, deixa-me aqui dizer que eu tenho à minha esquerda o nigga Antônio Pedro Tony Graf. Chama a nigga a pensar que eu sou rapper, tá? Yeah, ora então. Boa noite a todos. E é uma honra ter essas duas ilustres figuras aqui à nossa frente e há pessoas que significam muito para o movimento, com a expansão que tiveram ultimamente com as entrevistas que têm prestado aos outros órgãos de comunicação. Muita gente não sabe o quão essas duas pessoas são importantes para o movimento hip hop, principalmente, né? Tem uma história para além do outro lado que eles têm mostrado, do Isidro como sociólogo, panafricanista, e o Gangsta como as várias abordagens que ele tem feito. Então são duas pessoas com uma estrada muito longa, né? Quando se fala do hip hop em Angola, e nós gostaríamos, né, decidimos convidá-los para mostrar exatamente este lado que muita gente não conhece. Pois é. Isidro Fortunato e o Nelson Dembo. Eu conheço de Nelson Dembo, mas as pessoas tratam por um outro nome, mas pronto, eu conheço por Nelson Dembo e vou continuar a tratá-lo assim. Nelson Dembo e Isidro. Boa noite, companheiros. Boa noite, Nelson. Boa noite, Tony Graf. É só para complementar aqui que não ficamos atrás, né? Tá aqui no podcast da Representa, para nós é uma honra. Eu digo que eu estou aqui perante pessoas que também o contributo dentro daquilo que é o movimento hip-hop é muito extensivo a várias áreas do próprio movimento. Tu tens aqui a primeira a primeira revista dedicada à música, que é a Carga Magazine, que é simplesmente fantástica, e o contributo ao movimento e à música no geral é bem apreciado. Então para nós é uma honra estar aqui no primeiro capítulo desse podcast aqui com uma lenda da dimensão do Tony, que eu chamo o grande resiliente aqui, e é um homem com muita garra. E o meu mano Nelson Canto, obrigado pelo convite. Isidro Fortunato com vocês, mano. E eu, pessoal, mano, Gangsta, saúde e paz aqui, Carga Magazine. É uma honra para mim estar aqui nessa grande abertura do projeto Representa, né? E não tem muitas palavras, eu penso que o resto a gente vai desenvolver, né? Olha, eu gosto de fazer a pirâmide invertida. Há aqui uma questão que eu quero fazer, que quero apresentar ao Isidro, que provavelmente em situação normal seria a última questão da nossa conversa. Eu não vou chamar de debate, mas da nossa conversa. Seria a última. Mas eu não gosto de seguir o normal nem o óbvio. Por isso é que eu prefiro fazer já essa pergunta. É relativamente ao movimento. Do teu ponto de vista, quais são os objetivos? Ou seja, o que é que o hip-hop angolano ainda não atingiu, ainda não fez, que do teu ponto de vista devia atingir, deveria fazer? Olha, em meu ver, o movimento não ganhou maturação dentro de uma visão própria, né? Nós sabemos que o hip-hop é uma cultura universal, né? Porque ela se manifesta no meio de todos os povos, cada um com a sua própria característica. Quando a gente olha, por exemplo, para aqui, nós podemos falar de hip-hop angolano, por exemplo, porque é por causa das características que nós transportamos para dentro do rap, dentro do hip-hop. Nós temos as nossas próprias características, a nossa forma de representar o hip-hop tem características nossas, a nossa forma de vocar, por exemplo, tem características nossas.
Mas quando eu olho para essa particularidade que o hip hop aqui não ganhou maturação, é da questão de identidade, entendes? Nós tínhamos tudo para ter uma identidade que nos identificasse culturalmente com uma identidade mais angolana. Mas, infelizmente, quando eu chamo a questão da maturidade, é que, apesar do hip hop, com o tempo, ter adicionado mais elementos, nós já encontramos o street fashion, encontramos o beatbox, encontramos uma série de elementos que foram acrescentados, chegando agora a 14 elementos, se não estou em erro, são 14 agora. Temos também o empresário, que é outra figura nova dentro do próprio ecossistema do hip-hop. Apesar de ter essas particularidades todas, o hip-hop devia ter uma identidade mais virada àquilo que é a nossa identidade cultural. Mas eu acho que o hip-hop angolano ele não atingiu esse ponto. Ele não atingiu esse ponto, porque nós olhamos que a ideia dos hip-hoppers, dos fazedores da cultura, é sempre observarem o mercado internacional e tentarem trazer toda a tendência cá para dentro. Dessa forma, tu não consegues criar uma identidade sólida. Tu não consegues criar dentro do hip-hop valores que representam realmente, e quando eu falo de representa, já próprio aí ao Tony, quando tu falas disso, tu não consegues trazer valores que representam a essência de um hip-hop oriundo de Angola, por exemplo. Estás a ver? Nós podemos ter as nossas características, mas elas se perdem porque tu olhas, por exemplo, se o Drake começa a bater e a fazer um estilo de música que os rappers vão reproduzir. Nós estamos muito ligados à reprodução de mercados internacionais. E esse fator não permite que nós criemos uma identidade voltada na questão de produção, de emancipação. Tu tens aqui, por exemplo, a nossa música, tu tens aí os nossos mais velhos, Urbano de Castro, David Zé, Cudi Banguela, todo esse pessoal que está aí já cantava, já trazia uma perspectiva com uma música, com uma característica própria, como identidade. Nós não entramos dentro desse espaço de identidade, está a entender? Nós preferimos nos deslocar propriamente e apanhar aquilo lá de fora para definir o rumo do hip-hop angolano. Então, eu digo que o hip-hop, o grande problema do hip-hop atualmente é que não ganhou a maturação necessária. E essa maturação tem a ver com uma identidade que lhe localiza e lhe identifica. Ok? O hip-hop angolano está bom ou está mal? Não está bom. Não está mal. Não está mal. Quando eu digo isso, eu falo, por exemplo, tu tens uma nova escola que nesse momento tem destaque, estás a ver? Tu tens aí putos como o Fedilson, tens o Adilson Camacho, tens aí o Lírico Supremo, que são putos que têm prestado muita atenção, estás a ver? Em termos de habilidade, skills, aquela mensagem, aquela provocação, esses putos estão a vir com muita força, estás a entender? Mas, quando eu digo que também não está bom, é o lado de que a mídia, a própria mídia, ela observa mais o espaço que vai buscar aquilo que é internacional para aplicar dentro do mercado. Esses putos que eu citei aqui têm características bem próprias. A forma de escrever, a forma de escrita, o delivery, estás a ver? Entendes? Mas nessa cena que falaste da identidade, nós temos estamos a apreciar agora o crescimento deles, que são os Sekages. Os Sekages, no fundo, pegaram o que é nosso, né, que é o processo inverso que muitos jovens fizeram, que era sair do rap e ir para o Kuduro, né, como foi Pratas e alguns Bruno M. Os Sekages fizeram um processo inverso. Eles saíram do Kuduro e hoje estão a fazer um rap muito próprio. Com uma identidade muito própria. Muito própria. Mas, na verdade, desculpa lá, mano. Na verdade, eu quando olho para os Sekages, eu acho que o hip-hop precisava disso. O hip-hop precisava disso. Por quê? Porque eles estão a trazer o quê? A atmosfera que impera dentro dos bairros. Dos bairros excluídos, dos bairros suburbanos. Eles conseguem trazer aquela violência toda e transformar em música. Mas, Isidro, eu queria só de alguma forma acrescentar que a questão dos Sekages, por exemplo, eles estão dentro de uma atmosfera que é a atmosfera periférica, mas que acabam por ser um grande inimigo da grande mídia. Porque a grande mídia não tem interesse. E quando a gente fala de hip-hop, se calhar estamos a falar de rap music. Não, o rap é um gênero musical do hip-hop. O hip-hop é uma consolidação generalizada de vários setores e segmentação de valores, entende? E o Isidro chamou aqui a atenção de um aspecto que é extremamente importante: identidade. O que é que significa identidade? A identidade ela é alocada à localização geográfica de valores comportamentais, valores culturais e identitários. O que a gente olha para Angola deixa-se muito a desejar, tá a entender? Porque a gente não se reafirma como povo, não dentro do hip-hop. Hip-hop é cultura,
modo estar, modo ser, uma filosofia de vida. H-I-P-H-O-P, H, high, I, infinite, P, power, H, helps, O, oppressed people, alto poder infinito de ajuda aos povos oprimidos. Se a gente analisar, por exemplo, a realidade social de Angola, o hip-hop de Angola foi, o movimento hip-hop em Angola, ou seja, por via da música rap, foi fundado em 1991. Mas há um elemento do hip-hop que passa nos anos 80, que é o breakdance. Mas o breakdance, quando passa para Angola, era uma dança que estava na moda. O hip-hop em Angola ganha consciência ideológica a partir de 1991 por via da música rap. Então, olhem só a realidade real, social do país. Qual é a grande contribuição que o hip-hop de Angola tem? Do ponto de vista da emancipação e a tomada de consciência. Olha, neste caso, Nelson, deixa só de cortar. Olha, só para não fugirmos um bocadinho. Então, há aqui um ligeiro paradoxo. Por exemplo, há bocadinho o Isidro disse-nos que o hip-hop não atingiu maturação. Essa maturação? Não atingiu a maturação, calma, e não tem identidade, ou seja, não tem identidade. Não. Calma, e não definimos uma identidade. Mas quando eu fiz a pergunta se está bem ou está mal, o Isidro disse que não está bem, nem está mal. Então, eu considero um ligeiro paradoxo. Por quê? Porque é só olharmos para um aspecto importante. O hip-hop não é uma cena estática. O hip-hop foi evoluindo. Não é uma cena estática. Foi evoluindo, no princípio. Mas depois, o tal problema é que o pessoal dentro do movimento hip-hop, quando faz a comparação a nível do hip-hop, faz uma comparação de Angola com os Estados Unidos, principalmente Brasil e tudo mais. Mas não é possível fazer essa comparação, sabe por quê? Porque o hip-hop é aquela questão da identidade, ao contexto. Porque eu, para falar do hip-hop angolano, eu tenho que contextualizar o hip-hop à nossa realidade. Eu não posso fazer uma comparação, o hip-hop angolano com o hip-hop americano, não é essa diferença. Não. Normalmente, quando as pessoas tendem a fazer uma avaliação do hip-hop angolano, a tendência é agarrarem sempre ao hip-hop americano ou brasileiro. Mas isso não é questão do hip-hop angolano. O hip-hop é uma cultura polifórmica. Sim, que se adequa a determinados contextos. Não, que se adequa à realidade geográfica. Ou seja, o hip-hop no Brasil, eles não chamam hip-hop, eles chamam o hip-hop. No Brasil. O rap francês é o rap mais melódico do mundo, porque a França é a terra da valsa. Então é muita harmonia, entende? É nessa perspectiva. A questão de Angola não é uma questão que seja do hip-hop nacional, é uma questão que seja dos angolanos como povos. Povos sem afirmação de identidade cultural. O angolano não se assume. O angolano quer falar como português. Se ele chegar no Brasil, quer falar como brasileiro. E quando ele estiver a rezar, vai rezar: oh Deus meu, por favor, a minha vida não está a dar certo. Mano, você veio daqui, nasceu no Nambangongo. Como é que tu rezas assim? Entende? É nessa perspectiva. Há aqui uma desconstrução de identidade, porque a nação ainda não se reencontrou. O que é a nação? A nação é o reencontro das diferenças etnográficas. Entender? Somos 12 grupos etnolinguísticos que vamos se cruzar dentro de um espaço de 1.246.700 km². O que é que isso vai existir? Eu tenho que ter a generosidade de respeitar os teus valores de ancestralidade, de tradição e de cultura. E eu lido contigo e tu lidas comigo. Então isso funde-se a nação. O país, ele é resultado do trabalho que a nação produz. Porque o país não é do cidadão. O país é a visão do outro sobre ti. Os Estados Unidos da América é um grande país, porque eles produziram uma nação com trabalho. Nós não somos um grande país, porque ainda não se reencontramos nos valores de ancestralidade, nos valores culturais e nas diferenças étnicas. Está a entender? Quer dizer, que o hip-hop de Angola é o hip-hop de Angola, mas com as debilidades sociológicas, étnicas e culturais que existem em Angola. O angolano é um povo complexado. Está a entender? Quando o Isidro diz que não está bem, não está mal, o Isidro está querendo dizer, enquanto é nosso, ainda é nosso, mas podemos repará-lo. Queria só levantar um ponto aqui. Rapidamente, Antônio, tem um ponto que é muito interessante que o Gangster levantou aqui. O facto de o país não ter uma perspectiva de unificação cultural não permite que ele manifeste uma identidade. Nós temos que lembrar que é necessária a unificação cultural para nós falarmos que temos uma nação. Estás a entender? Então, quando não existe esse processo, é claro que não existe uma identidade. E se não existe uma identidade, o hip-hop passa a ser um espaço que vai produzir as suas próprias identidades, as múltiplas identidades, e todas elas vão ter influência direta do modelo colonial, ou seja, porque a política colonial ainda é que rege o espaço sociológico que nos encontramos, entendes? Então tu vais ter várias dispersões, várias identidades, mas nenhuma com uma característica unificadora, que você fala, o rap do fulano e do fulano simbolizam o hip-hop angolano.
não tem essa característica. É claro que existem indivíduos que são originais. Se tu trazeres o Pai Grande, o léxico que ele utiliza, a forma dele de rap, a forma dele, os instrumentais, inclusive, lhe dão um certo destaque, uma certa originalidade, estás a entender? Aquilo é que devia ser o hip-hop angolano. E tu, quando olhas para o rap, o hip-hop moçambicano feito, tu consegues sentir a influência daquelas línguas, daquela cultura toda, até na língua. Porque o angolano muitas vezes o moçambicano vai te falar hoje, não vai te falar hoje, estás a entender? Esse desvio é que torna interessante, é que vai fabricando as identidades com base na afirmação cultural, estás a ver? Dentro do próprio hip-hop. O Gangsta estava a falar um bocadinho da história, como o Gangsta e a história estão sempre juntos. Então eu queria pegar aí e recuar até o início, né? Não vou dizer o início, a uma certa altura que era... Nós tínhamos poucos programas de hip-hop, né, nas rádios. Tinham, na altura do FM Express, com o Moisés Luís de QSQL, nós chegámos a ter um festival de 2 dias. Não sei se se lembra, o FM Express. Era um festival só de hip-hop, 2 dias. Começava tipo às 15, terminava meia-noite, 22, quase meia-noite. Dia seguinte a mesma coisa. Mas depois surgiu também o festival de hip-hop em full time. O full time também, é o full time. O FM Express era o programa, o full time era o festival. Agora, de lá para cá, supostamente as condições melhoraram, as condições económicas, etc. Temos mais empresas de shows, né, espetáculos, e os espetáculos têm mais qualidade. O que é que aconteceu com o hip-hop? Que hoje em dia tem muitos mais programas de hip-hop, mas parece que a coisa está dispersa. Antigamente era tudo concentrado. Quando há um ponto aqui que é interessante nós analisarmos, estás a ver? Quando a gente fala da unificação cultural, que devia ser um passo primordial para estabelecer uma identidade, isso não acontece. Significa que houve uma outra afirmação de um lado, e essa afirmação foi política, ou seja, a ideia de independência não foi uma ideia cultural, não foi uma ideia que atingiu a cultura como meio de unificação para a criação de uma nação. Ela foi um ato político. Sendo um ato político, isso dá poderes à política de interferir em determinados processos, que é o caso do hip-hop. O hip-hop foi politizado. Caso o people aqui não consiga se aperceber, o hip-hop foi politizado. Estás a ver? Porque hoje realmente o Tony falou muito bem aqui. Hoje nós temos mais meios à nossa disposição, mano. Hoje um puto qualquer com um computador e umas colunas básicas consegue fazer instrumentais com uma qualidade do caraças, estás a ver? Nós temos bué de people aí a produzir, nós temos b-boys com mais qualidade, nós temos tanto, mas não temos organização. Então, esse fator da organização se deve às influências políticas que tomaram de assalto o próprio movimento. Eu acho que o Gansa consegue falar um bocadinho mais sobre isso. Quando eu dizia, por exemplo, com máximo respeito ao QSQL e o grande cota Moisés Luís, a época do full time, era uma época de febre, era uma época febril, estava na moda a tendência, entende? Mas não era propriamente festivais de hip hop, era festival de música rap, porque também existia uma grande ausência do b-boy. Não, então fomos obrigados a readaptar. Tinha até grafite. Não, vou dizer. Tinha uma grande. Eu disse, tinha uma grande ausência. Tinha grafite, um grafiteiro fez um boneco. E apareceu alguém que dançou breakdance. Então não é um festival de hip hop. Está a entender? É um festival de música rap. Tanto mais que fomos obrigados a criar uma tendência de um gênero de dança que chamava-se Mika Dance. Mas aquilo já é da tal angolanização do movimento. Por isso é que o Isidro disse, não está bem, não está mal. Enquanto for nosso, a gente vai preservar. Enquanto a gente não entrar no elemento fundamental da cultura hip-hop, que chama-se street knowledge, Angola não pesquisou esse canto. Esse canto do hip-hop é que não se deu grande valorização. Primeiro, porque o indivíduo angolano, fora do hip-hop, fora do kuduro, fora do samba, não gosta de ler. O indivíduo angolano... Antigamente, tipo, tu entraste para o movimento, era tipo quase que obrigatório responder certas perguntas. Então por que deixaste... havia os tais meetings, né? Hoje em dia, tu tens rappers, como estavam a dizer aí antes de começarmos a gravar, que estavam a dizer que há pessoas que hoje pensam que o rapper X, que começou há pouco tempo, é que fundou o hip-hop em Angola. Não, mas... Antes, tipo, então o que é que se deve à falta normal. O Isidro chamou a atenção. Desculpa, Lagan, eu acho que antes havia até mais rigor. Havia um certo rigor, porque tu tens até mesmo knowledge, estás a ver? Exatamente. Tu tens a School B,
Conhecem Scooby, do Mujinga, do Rum? Sim, Yeah, que era um espaço, eles tinham aí uns como é que é aquela cena? Uns fascículos. Núcleo rap, na só vida é disso. O que é o hip hop? O que é o hip hop? Exatamente. Tens que saber essas definições todas. As definições, estás a ver? Eu acho que havia um certo rigor, mas eu entendo o que o Gansa fala aqui. O Gansa fala da street knowledge. Ok, está tudo muito bem. Falar que tu tens que saber as definições básicas do hip hop é uma cena, mas olhar a fundo, estás a ver? Olhar tipo a construção, começar aquele processo de construção do imaginário, da imagética, conseguir olhar para certas realidades e transformar aquilo em poesia, fazer aquela transformação toda. Esse é o processo que o street knowledge te dá, te viabiliza. Quando tu tens a street knowledge, e quando a gente fala de street knowledge, nunca é algo acabado, porque você aprende todos os dias, estás a ver? E tu tens que ter um foco. A street knowledge também te fala sobre o foco. Qual é a problemática que tu vais estudar? É sociológica, é histórica, vais-te prender na história, vais-te prender onde, vais-te prender na sociedade, tu tens que estar aí no meio disso. E a street knowledge é o estudo contínuo, estás a ver? É a mind, estás a ver? Se tu olhares, há uma cena que o Kerswan chama do quinto elemento, a princípio, quando o hip-hop registrava apenas os quatro elementos, o Kerswan já trazia a perspectiva do quinto elemento. O que é o quinto elemento? É o conhecimento, que muitos chamam do elemento perdido. O conhecimento é a base de todos os outros elementos dentro do hip-hop. Porque quando tu olhas para o MC nunca vai ser um grande orador se ele não conhecer a multidiversidade da própria sociedade e do próprio mundo. Ele nunca vai ser um grande liricista se ele não ter a capacidade de ter uma observação multifocal da própria realidade, estás a ver? E tu chegas nessa capacidade de observação por via de quê? Do conhecimento. O próprio DJ, o próprio producer, o beatmaker, ele tem que ter um conhecimento afinado sobre música clássica, música moderna, música pós-moderna, whatever, mas ele tem que ter conhecimento sobre música para ele poder montar as melodias, fazer o beat e tal, ele tem que ter conhecimento. Então, se você, por exemplo, discutir com Lil Wayne relativamente a quem é o Sebastian Bach, ele vai te explicar. Se você discutir com rappers, quer da nova geração ou da velha geração, sobre a discografia do Bonga, ele não conhece. Está a entender? Então, a estrutura do indivíduo, ela é montada numa perspectiva política de dimensão nacional. O que é que a gente quer ser como país? O que é que a gente quer ser como país vai se definir na perspectiva do modelo de educação e do modelo de estruturação familiar. Quando tu tens um modelo de educação que não está sequer catalogado na Unesco, por exemplo, que é a instituição de maior virtude de educação e de cultura, esse país não tem futuro. Angola não está lá dentro. Quando tu não tens famílias estruturadas, então não existe futuro, porque a criação da personalidade e o caráter do indivíduo, o caráter do indivíduo vem da educação familiar. A personalidade é aquilo que você vai para a sociedade para fazer a discussão, com a mentira ou não, você vai se fingir, mas o caráter não te permite ser mentiroso nem ser trapaceiro. Nos outros sítios, esses fatores, né, sociais, esses fatores sociais existem, influenciam. O liricismo. Não influenciam o liricismo. O liricismo é consequência, porque ele vive num país que tem um modelo de política de educação. Angola não tem. Então vais falar de quê? Não, isso que está a dizer, da mãe jungueira e o pai polícia. Eu já entendi. A minha questão não é... Desculpa só, vou terminar, Isidro. A questão não é o pai e a mãe passarem pelo processo de exclusão. Eu estou a dizer, o modelo do objetivo da nação e do país é diferente de Angola. Está a entender? Não, no Brasil... Estamos a tentar fazer a ligação disto com o que estamos a falar agora sobre o movimento, né? Eu estou a falar o movimento. Quando a gente fala de hip-hop em Angola, o hip-hop em Angola, ele se questiona. Mas existe, de facto, um grande movimento de hip-hop em Angola? Qual é o trabalho que o movimento hip-hop tem para emprestar dentro do ciclo de ser a força do meio, ou seja, a força de pressão? Então você tem um país que é o 14º maior corrupto do mundo e o hip-hop em Angola só fala de desbunda. Essa é a pergunta que eu fiz logo. Não, a mesma pergunta que eu fiz logo no início da primeira, quando eu disse que o que é que o hip-hop ainda não fez. É isso que eu estou a entender. É o tipo de modelo que a gente tem. E o Isidro chamou a atenção que houve uma desvinculação por causa do próprio processo da própria política, vai influenciar. Por exemplo, Sequete, eu disse, é um grupo que vai trazer uma analogia, uma narrativa do subúrbio. Mas se a mídia lhe dá a possibilidade de entrar, vai entrar. Se não quiser, vai lhe descartar. E onde é que o Sequete vai conseguir se reafirmar? Por via do sentimento de aceitação
popular, como veio a Força Suprema. A Força Suprema não foi um grupo para a mídia, é um grupo do povo para a mídia. A mídia se sujeitou à Força Suprema. Quer entender? Porque quem está na mídia nem sequer entende hip hop, mas a mídia tem um modelo. O modelo da mídia é fazer barulho. Qual é o barulho? Falar babuzeira. Está entendendo? Da dama que jardou. Esse é que é o objetivo do entertainment. É um entertainment com uma classificação de segmento político, porque a política de Angola não defende educação, ele defende futilidade, entende? Porque para se manter o poder é preciso que se tenha um povo ignorante. Então, estou a te perguntar, 30 anos de hip hop, 31 anos de hip hop em Angola atingiu esse ano. Tem 31 anos, mas com uma idade do indivíduo que está a estudar a segunda classe. Porque não se afirma. Não, mas porque estamos preocupados que alguém tem que ser lenda. Estamos preocupados que alguém tem que ser lenda. Qual é a consciência social que se constrói com a lenda? Você se falar com Jay-Z sobre música, ele vai te descartar o rap, porque o rap é uma construção de músicas permanente. O rap é uma construção, vem do sample. Porque ele ouve todo tipo de segmento de música. Aqui não, eu ouço, faço sucesso em Angola e estou a ouvir, por exemplo, a Zap Rock. Olha, e o que é que você ouve em Angola? Gangster, é um ponto aqui que é bem interessante, estás a ver? A própria cultura musical, ela devia estar dentro do rap, é algo que nós não temos aqui, estás a ver? Eu posso pegar um sample do David Zé e fazer uma música que não tem nada a ver. E quando nós falamos da cultura da música, de escutar música, é que quando tu buscas uma música clássica, ela é imbuída de um sentimento, de uma mensagem. A ideia de fazer sample é perdurar a mensagem que se busca dentro, perdurar a mensagem que se busca dentro da música original, estás a entender? Eu não posso pegar, por exemplo, um sample do David Zé para fazer um bounce, por exemplo, que não agrega nada na consciência que ajudou a idealizar aquela música, estás a ver? Eu acho que faltou-nos aqui cultura de música e também a titularidade. O Gansa tocou aqui num ponto, por exemplo. O que é uma lenda, por exemplo? E nós estávamos a falar aqui muito bem. Tu se pegas o Jay-Z e tens uma conversa com Jay-Z, tu vais ver como é bem elevado. Estás a ver como está numa dimensão. E uma das pessoas que eu associo também muito a isso, por exemplo, é o Nice Zulu. Tu vês o Nice na internet e tu conversas com o Nice, é totalmente diferente. O Nice vai trazer uma perspectiva de crescimento, de como ele tem uma visão, estás a ver? E quando nós estamos a falar em lendas, nós estamos a falar de indivíduos capazes de construir visões noutros indivíduos, estás a entender? Mas não por via de um coisa, como é que chama aquilo, de uma sombrinha política. Não. Agora, dessa coisa das lendas, né, pegando nessa deixa, o que eu reparo nos outros sítios, né, em outros países, os Estados Unidos é a maior referência neste caso, mas aqui na África do Sul, eu estive a ver aí vídeos, o que é que acontece? Existe a cultura de passar puxar a corrente, tipo, imagina, o gangster está a começar, e o gangster daqui a 2 anos já tem 3 rapazes que estão na produtora dele e o gangster só está atrás a gerir e esses 3 depois puxam os outros e tu vês depois uma corrente, né? Como, por exemplo, o Rick Ross né? Na América. A Maybach Music tem muitos miúdos que estão nesta label, né? E hoje em dia estão aí a fazer sucesso e ele está atrás a gerir. Em Angola acontece isso, de tipo puxar, sentimos uma linha que, olha, estes subiram, puxaram os outros, depois os outros também estão a vir, puxaram, existe esta passagem. Antes de responder, é importante também, vocês adicionem a esta pergunta, digam-nos uma coisa, são 2 pessoas dentro do movimento, o que é que vocês pessoalmente, os 2, fazem para a transmissão de valores relativamente ao hip-hop? O que é que vocês fazem para a transmissão, a questão do legado? Vocês estão a passar algum legado? Vocês estão a deixar, para além de cantar, estão a deixar livros, a história do hip-hop? Como é que o meu filho passa a conhecer a história do hip-hop no mundo, o hip-hop angolano em particular, por exemplo? Qual o vosso contributo? Vai responder relativamente à nossa grande contribuição, né? Que é uma contribuição muito virada ao elemento número 1 de hip-hop, chama-se Street Knowledge. Está a entender? Quem só quer cantar, quer ter fama, quer beber, quer estar no Don Q, quer estar no Miami, e quer ser o tal, mas o nosso trabalho, a gente respeita, é o que ele faz, mas o nosso trabalho dentro do hip-hop chama-se Street Knowledge, tentar elevar a consciência do movimento para a sociedade. E vou deixar o Isidro responder, primeiro vou só chegar ao Tony e o Isidro vai responder, né? Tony, em Angola não tem produtoras, vamos lá ser sinceros. Produtora associada a um partido político que está no poder é produtora.
Epá, isso é grave, mano. E nós estamos a chamar a atenção. Há pouco tempo sobre a politização. A politização dos... Sem a LS republicano, sem o partido que está no poder, não existe, mano. Vai tirar dinheiro onde? Já nós tínhamos, tipo, falando do rap. Não, eu não estou a falar do rap, eu estou a falar da estrutura, a estrutura do showbiz. Na África do Sul, não é o ANC que vai fazer a label do AKA. Tu tens um mercado capitalista e o mercado é um mercado de concorrência. Angola não existe um mercado de concorrência. Tu vais bater porque você defende os interesses políticos de alguém que tem poder. O AKA não faz sucesso nem o NASTC na África do Sul por causa do ANC. Existe uma cultura de música e uma cultura de consumo na África do Sul. Tu tens o provérbio, tu tens aí o... Existe uma cultura de consumo diferente de Angola. Em Angola não existe uma cultura de consumo. Existe uma imposição de indivíduos que vão bater em detrimento da defesa dos interesses político-partidários, mano. A Força Suprema, para nós, é um caso à parte. Tá entendendo? Caíram na graça do povo. Sekech caiu na graça do povo em condições normais. Aqueles vídeos seriam banalizados. Nunca ninguém ia lhes dar atenção. Mas eles entraram no âmago do povo porque já existe hoje dentro do marco da própria comunicação uma democracia digital. Que é o quê? O Sekech entrou por via de onde? Internet. A Força Suprema entrou por via de quê? A LS Republicana entra pela internet? Não. O doutor Eugênio Neto entra pela internet? A carga do Big Nel entra pela internet? Não. Desculpa lá, meu. Tá vendo? Então há uma imposição, quer dizer, nós não temos a estrutura. Mas enquanto tu não tiveres uma nação, tu não tens país, é impossível. O que a gente vive não é o problema do hip hop, é o problema do país. Olha, e há um ponto aqui que é bem interessante quando se fala em problema do país. E quando nós estamos a falar, desculpa, só 5 segundos só. Tudo que a gente está a falar aqui vai ser mal interpretado, porque eles não gostam de ouvir a verdade. Não gostam que vocês dizem não. Eles gostam do sim, sim e ser um lambebota. Vão falar, tá vendo? Yes, man. Esses gajos, olha, estão a estragar os mamos, tá a pensar que são o quê, mano? Você é mentiroso, mano. Mas qual é o vosso contributo? Não, calma aí. Tem contributo um ponto aqui, tem um ponto que é interessante quando se fala sobre essa dinâmica e tal. Nós vimos como é que tudo começou e porque é que as coisas estão como estão. Tu não vais pegar, por exemplo, um artista que quer lançar um CD, você vai lhe dar $50.000 e ele vai fazer o que quiser com o dinheiro. E depois dentro apresenta resultados, não há retorno. Sim, esse era o formato. Até hoje. Isso criou um vício dentro do circuito. Não do hip hop, da música. Hoje em dia, o que é que esses artistas fazem? Esses artistas não produzem músicas, fazem cenas, mas o dinheiro e a vida que eles tentam passar por via da mídia cor-de-rosa. Não é uma vida que é garantida pelos lucros daquilo que ele produz enquanto artista ou músico, mas sim pelos favores, pelo bilhetinho, estás a ver? Quer um carro, é para estar aqui o bilhete, vai na stand X, pega aí um carro. Queres uma casa, olha no condomínio X tem uma casa. Então eles conseguem criar aquele espaço de glamour, estás a ver? Então, mas é tudo muito falso. Nós sabemos nas condições em que começou-se a forjar a questão de uma elite artística, que foi sempre politicamente, nunca foi por via de apreciação do próprio talento, a afirmação do artista em si, dentro daquilo que ele defende. Porque nós sabemos que toda a arte é política, ok? O hip hop é político. Nós podemos falar de muitas coisas, mas toda arte é uma manifestação política. Por que é uma manifestação política? O indivíduo que está a fazer uma arte, ele atinge uma outra dimensão de pensamento e ele partilha aquela dimensão, fazendo os outros evoluírem, também atingirem outros níveis de pensamento. E por isso é que a Lauryn Hill nos diz que hip hop é um movimento espiritual africano. E eu vou aproveitar e tocar nesse ponto muito rapidamente, porque eu acho que as pessoas até hoje fazem confusão. O hip hop é africano por quê? O hip hop é fruto de uma transmigração espiritual que vai acontecer aqui por via do colonialismo, tráfico humano, que vai ressurgir nos Estados Unidos, nas comunidades pretas com o nome do hip hop, mas é um movimento cultural e espiritual africano. Por que eu te digo isso? Quando tu olhas para o b-boy e tu olhas para as cerimônias e os rituais africanos, tu encontras toda essa informação. Tu olhas para o b-boy e tu, quando olhas para um ritual africano, tu sabes que não existe um ritual africano, que não existe dança e transe. A dança, na verdade, e o trance são formas de se comunicar com as inteligências espirituais, estás a entender? Por isso é que é aquele processo da dança. Depois tu encontras o quê?
O DJ também existe dentro dos rituais africanos. O homem que está com batuque, em África já se diz que num ritual o batuque tem a primeira e a última palavra, estás a ver? Ou seja, o ritual começa na batida do batuque e termina na batida do batuque. Então tu tens aí o DJ. E quando tu olhas para o MC que vai te fazer os versos, que vai trazer aquela construção toda, tu vais olhar para os griots no Mali e para a cultura griotélica em África. Desde o Congo até a África Ocidental, os griotos sempre tiveram aí, mesmo na África do Norte, os griotos sempre tiveram aí. Mali, Xangai, tu vais encontrar os griotos aí. Os griotos são quem? Contadores de histórias e aqueles que preservam as memórias históricas de um povo por via do conto. Então esse é o MC, estás a entender? O que é que o grioto faz dentro da própria comunidade? Ele mantém as pessoas despertas, conscientes da sua condição histórica, consciente do seu papel cultural dentro do próprio mundo, da esfera. Depois, tu olhas para o b-boy, já falei, tu olhas para o grafite. O que é o grafite? É a manifestação da imagem. Dentro da África, tu encontras no sistema espiritual orixá, Oiá. Oiá que significa o reflexo consciente da autoimagem. A autoimagem significa que quando tu controlas a tua imagem, tu controlas o mundo, entendes? E o que é que o grafite faz? Faz a transmissão de imagens para fazer denúncias sociais, estás a ver? E esse é o papel também que a própria imagética, se tu olhas para a África, os rituais, as pessoas se vestem de uma forma, as pessoas apresentam artes, o artesanato, tudo isso são o quê? São manifestações culturais, visuais, de imagens, estás a ver? Então tu encontras isso no grafiteiro, estás a ver? Encontras o b-boy, o grafiteiro, o DJ e o MC. Esses 4 elementos, todos eles dependem de quê? Dentro da cultura africana, se tu vens para o Congo, tu encontras um fumo, estás a ver? Se tu sobes lá para cima, para a África Ocidental, tu encontras o Mwalimu, que é um título de grande responsabilidade, significa o grande professor, estás a ver? O Mwalimu na Tanzânia, isso é Swahili. Se tu vais, por exemplo, para o Ghana, tu vais encontrar na língua Akan Osagievo, que também é um título. Esse título significa o grande unificador, ou seja, a consciência determina a qualidade de todos esses elementos que eu citei aqui. E se tu olhares para o hip-hop é nada mais, nada menos que um avatar das culturas africanas, das tradições cerimoniais africanas, que vai surgir nos Estados Unidos. Não é surgir, que vão se rebelar. Não, surgir por quê? Por isso é que eu falei do processo de transmigração espiritual. Não, mas quando eu falo... É a informação que foi codificada nos africanos, que foram levados pelos processos coloniais de tráfico humano, de desterramento, é que vão ressurgir com essa cultura, com essa tradição, dentro das comunidades pretas, para responder a um contexto político da altura que era baseado nas leis segregacionistas de Jim Crow, na exclusão social, no apartheid social, todos esses elementos. Mas quando eu digo a rebeldia, é nessa perspectiva, porque a rebeldia ele é o resultado de que o indivíduo não vai aceitar o status quo de cidadão americano, porque o contexto ele te leva a um contexto de ser cidadão americano submisso. Então o hip-hop vai dizer, eu sou cidadão da América, mas sou afrodescendente. O afro é uma desconstrução da cidadania americana, porque a cidadania ela é imperativa na perspectiva do direito ao solo. Você só nasceu lá, mas a tua origem vai dar a rebeldia para te dizer, não, eu tenho origem. O branco é americano, mas ele vem da Escócia, vem da Inglaterra. E de onde é que eu venho? Não, você é americano. Não sou americano. Então é um contexto de rebeldia. Essa rebeldia... Esse ponto aqui é interessante. Calma só, desculpa lá rapidamente. Esse ponto é interessante para entendermos a música dos Dead Press, do álbum Let's Get Free, do ano 2000. Estás a ver? Tem uma música I'm African. E tem uma parte que acho que o Stick ele diz, I'm African, I'm not African American. Black and black, I take back to my origins. Same skin, hated by the Klansman. Estás a entender? Ele diz que ele não é africano, não é afro-americano, ele é africano, estás a ver? É mais preto que a noite, estás a ver? E tem um nariz que o Klansman odeia. Klansman, para quem não sabe, são os Ku Klux Klan, estás a ver? Eles odeiam, estás a entender? Então essa narrativa do I'm American. Hip-hop é, acima de tudo, um movimento espiritual e político. E quando ele se entra dentro da dimensão da própria comunidade, ele também é um movimento econômico. Econômico por quê? Porque ele cria riquezas e valores para a própria comunidade.
Isso acontece aqui. Há um angolano, há um congolês, né, que morreu, foi assassinado há uns 2 dias no Brasil, né? O Moises. E aí o movimento hip hop angolano tanto. Não falou nada. Vai falar, porque não tem consciência, não lê, tá entendendo? Mas se o Jay-Z ficar no gesso, todo mundo vai postar nas páginas, tá vendo? A gravidez da Rihanna. A gravidez da Rihanna, tá entendendo, mano? Tá entendendo? Mas tipo, agora pegando... Se calhar por isso é que os novos estão a fugir dessa cena do knowledge, porque é muito não são os novos. Não são os novos. É muita informação. Mas isso não é só questão dos novos. Na chuva para se molhar. O Pipo às vezes diz assim, olha, tipo, o Isidro... Os mais velhos também, a Lenda também não fuja. Também foge, o Big Nelo não vem nesse debate, mano. É mais fácil de rimar six-pack do que falar uma cena consciente, tá vendo? Mais fácil levantar a pila, mostrar a barriga, não sei o que. Mas é verdade, tá entendendo? Não, mas aquela, não sei se chegamos a... Mas eu não queria só dizer... Da passagem, tipo do... O trabalho que a gente faz, por exemplo... Não de vocês, do movimento, se existe aquilo da ajuda... Não, existe... Do vosso contributo, depois dessa questão da ajuda. Desculpa, só Isidro. Existe sempre. Agora, cabe o outro lado ter a generosidade de querer ouvir. Tá entender? Aqui é que está a questão curial da situação. Qual é o trabalho que a gente faz? É um trabalho de street knowledge. A gente se reafirmou por via da música rap e por via de um conhecimento em várias facetas da ciência. Agora, quem tem interesse em querer aprender, aí é que está a questão. Mas nós não vamos nos desmoralizar, vamos continuar a fazer aquilo que a gente faz, porque a gente faz com todo agrado, com todo o coração, com todo o amor. Agora, quem quer aprender? Isso é que é o maior problema, quer dizer, o problema é nosso. Você está identificado? O problema é quem quer aprender, quem quer compartilhar conosco, tá entendendo? Mas aprender não é sinônimo de que a gente está vindo ensinar, não. Nós estamos a falar aquilo que a gente lê, aquilo que é a nossa visão. Ela pode ser contrariada. Não somos absolutos, de forma alguma. Mas você já tiveram algum caso tipo de um dos, vou chamar miúdos, né? Não, temos muito respeito pelos miúdos, cuidado. Respeito assim, tipo, à frente todo mundo respeita, aqui no movimento à frente, todo mundo, não importa quem seja, mas tipo, já tiveram algum caso de um rapaz, nosso né, chegar mesmo e dizer, Cota, eu preciso da vossa ajuda, estou a tentar fazer que isso. K1, prodígio. Tipo, estou a tentar fazer isso, mas gostaria de ter a vossa visão e para me guiarem para melhor fazer isso. Tipo, sei lá, uma mensagem. É uma cena que é muito importante, estás a ver? O trabalho que nós fizemos basicamente é gratuito. Espalhar knowledge e conhecimento é mesmo gratuito. Tu encontras na página do Gansa, se tu leres, acompanhaste, isso vai te criar um pensamento, vai te articular um pensamento. Estás a ver? Se tu seguires a minha cena também, vai te articular um pensamento. O que eu noto é que a nova geração, né? É claro que tem muitos bons rappers, não vamos descartar nunca isso. E eu cito sempre, tu tens aí, por exemplo, o CFK a trazer um álbum dentro de uma perspectiva de consciência racial. O próprio álbum, o título é Negro. Negro já denuncia qualquer coisa, estás a entender? Tu tens o puto Fedilson, que é um puto extremamente habilidoso, show de skills e tal. Mas o que eu digo é que existe uma boa gramagem de people cá dentro, estás a entender? Que não tem a cultura da pesquisa, estás a entender? Porque caiu na letargia. Por quê? Nós nos habituamos com a questão do imediatismo. O imediatismo não é simplesmente um estado de espírito que é derivado da capacidade do indivíduo em querer rápido as coisas, mas cá dentro da sociedade angolana é um espírito real baseado na experiência sociológica, nos indivíduos, na interação. Toda a gente quer as coisas rápidas porque dá a impressão que o Angola vai acabar amanhã, estás a ver? Entendes, mano? Então, a dica que eu te digo é que esse imediatismo é um dos principais vetores da questão de não haver uma evolução positiva dentro do próprio rap, porque as pessoas querem coisas imediatas. Se o Jay-Z lançar uma música dentro de um trap, mas ele cair com o estilo que lhe é característico, aqui o people vai clonar. O T-Pain chegou com aquelas cenas de brincar com autotune, os artistas imigraram para o autotune. Estás a entender isso? Isso aqui é uma questão de tu entenderes que toda a capacidade criativa tem que obedecer contextos, estás a entender? Tu tens que ir para dentro dos contextos. A indústria americana não é a indústria angolana, e atenção,
que a própria indústria americana faz parte do projeto COINTELPRO. Quem já ouviu falar da COINTELPRO sabe que a COINTELPRO é um projeto do FBI. É um projeto do FBI, um departamento de contra-inteligência e Homeland Home Service, estás a entender? Eles estiveram por detrás do desterramento do Kwame Ture, da morte do Malcolm X, da destruição do Partido dos Panteras Negras. Então, eles também, a Assata Shakur, o desterramento. O desterramento da Assata. O combate e também tiveram Angela Davis. Não, e também tiveram na criação dos Blood and Crips, estás a ver? Tu tinhas, por exemplo, os Crips, que eram os malhês que eram responsáveis por assegurar as zonas. Eram grupos de jovens, estás a entender? Líderes comunitários que defendiam as comunidades blacks, as comunidades negras contra a violência e a agressão. E o Tupac chamava isso de autorreprodutivas. Estás a ver? Yeah. E tu tens essa característica. O que é que a COINTELPRO vai fazer? Eles vão trazer, o FBI por via da COINTELPRO vão trazer os Blood, estás a ver? Então criaram uma rivalidade, uma guerra de gangues que permitiu que eles tivessem controle sobre essas comunidades. E quando tu olhas para a dimensão da indústria capitalista da música worldwide, americana, é basicamente um trabalho bem estruturado da COINTELPRO. Porque há um ponto que eu preciso falar aqui. Sabe por que a Angola está na condição que se encontra? Porque um artista é sempre uma referência política acima de tudo. Um artista é uma referência, nunca se destaca disso. E eu vou te dizer que dentro do sistema espiritual, de pensamento espiritual, Orixá e o sistema Vodun, tu vais encontrar a questão do referencialismo. Ou seja, todo indivíduo que constrói uma imagem, ele é um guia social, ele é um orientador de uma sociedade, é um orientador de uma comunidade, é um líder de uma comunidade. A principal meta da COINTELPRO, por via da criação da bula que controla a indústria musical americana, é a criação de referências que permitam a degeneração, a degradação e a destruição da juventude preta nos Estados Unidos da América. Tu hoje tens, por exemplo, o drill. Esse novo estilo de música, o Dr. Amos Wilson traz a perspectiva do black on black violence. É quando o black ataca o black dentro do ambiente sociológico que ele não compreende que ele está a ser marionetizado para destruir o seu próprio povo. Estás a entender? Tu tens a juventude americana black dentro dos subúrbios dos guetos a cantar violência, a cantar orgulho em tráfico de cocaína, orgulho em fumar crack. Tu tens um processo de destruição das comunidades pretas, no qual o sistema é ilibado porque ele é o principal produtor dessas tendências musicais que aparecem no mercado por via da indústria musical, estás a entender? Então, quando tu olhas para o caso da Angola, quais são as referências que tu tens, por exemplo? Tu não tens referências aqui, mano? Desculpa cortar, Isidro. Nessa parte, nós falamos, o Gangsta falou que o hip-hop em Angola é politizado. Dessa explicação que o Isidro passou, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Eu até estive a ver um documentário que está na Netflix, do Dre e o Jimmy, né? Está na Netflix. E ele explica uma coisa da Death Row, que quem estava por detrás da Death Row não era o Suge. Não era o Suge. Eram os magnatas da Bull. Exatamente. Era Bull. Então, isto também não é politizado. Não é politizado. Mas como só rapidamente. Tony, a Bull é um órgão, é tipo uma sociedade secreta para o entretenimento americano, que foi criada com o objetivo de criar a indústria e criar referências pretas que produzissem um ato de autodegradação e autoflagelação das comunidades pretas por via do referencialismo. O que é o referencialismo? É você ter como maior ídolo o 50 Cent. O 50 Cent na música dele te falar eu pero bichos e não sei o que, mato pretos e não sei o que, quem me deve eu mato e não sei o que. Ele traz essa, porque a música, o que é a música? É a construção da consciência, mano, a construção de uma mentalidade, estás a entender? E tu, quando na música tu não tens responsabilidade social, tu acabas por fazer o trabalho do sistema, principalmente em ambientes ácidos e racistas, como é o caso dos Estados Unidos da América, e em ambientes de manutenção de poder, que é o caso da Angola. Em Angola tu tens o caso de manutenção de poder, estás a entender? É necessário tu criar tendências, é necessário
que exista muito kuduro a vulgarizar a sexualidade, a vulgarizar a violência social, estás a entender? É preciso normalizar esse tipo de conduta para criar uma mentalidade, porque o que as pessoas não entendem até hoje é que nós deixamos de entender a música. Nós, enquanto africanos, nós compreendemos a música como ciência, estás a entender? A música é ciência. Quando tu olhas para os Bambara no Mali, quando tu olhas para os Zacãs na Nigéria, quando tu olhas para os Zacãs no Ghana e tal, quando tu olhas para esses grupos todos, tu chegas à conclusão que a música é ciência espiritual. Em África, a música sempre foi tratada como ciência espiritual, porque ela impacta o indivíduo. Ela impacta a mente do indivíduo, a consciência do indivíduo, as emoções do indivíduo e como resultado impacta o comportamento do indivíduo. Então a música é ciência espiritual, porque os Bambara, por exemplo, eles têm uma música que provocava um sono. Como é possível você, por via de instrumentos, conseguir apanhar a frequência do sono do indivíduo para fazer com que ele adormeça? Isso é ciência, mano. Hoje em dia nós vemos a música na perspectiva de entretenimento. Sabes o que é entretenimento? É aquela cena, shake your ass. Tell me what you want, shake your ass. What you estás a entender? Nigga. A ideia simplesmente é essa. Quando tu olhas a música na dimensão do entretenimento, tu descartas a componente espiritual. E em África, a música sempre foi o segredo da grande valorização das próprias civilizações, porque cada civilização produz a sua própria música, porque a música entra a compreensão profunda do indivíduo, a programação genética do indivíduo, principalmente por via da sua ancestralidade, porque quando nós falamos de programação genética, estamos a falar de frequências. E tudo que tu tens nesse corpo é energia, frequências e sons. Estás a entender? Quando você é capaz de codificar a existência dos indivíduos por via da música, mano, você... Mas vou continuar a bater numa tecla. Legado. O que é que vocês estão a deixar? Não, é que dos meus estúdios com saber o que é que vocês estão a qualidade fazer, qual o vosso contributo no meio de tudo isso? Deixa eu responder. Eu penso que há aqui uma coisa que é extremamente importante tentar analisar. Indivíduos que não têm possibilidade de entrar para uma mídia convencional para passarem uma mensagem, e eles têm uma repercussão de aceitação de dimensão nacional. O que é que isso significa de facto? Não é legado. O que é o legado? Yeah. A nossa equipa bate-se para o elemento número de hip-hop, street knowledge. Quem quer receber? Os indivíduos do movimento de hip-hop querem receber, não. Mas a cidade recebe. Por isso é que você vê o Isidro Fortunato e o Gangsta na rua. Ou como é que existe essa aceitação pública? Como é que as pessoas vêm falar com eles? Vêm abraçar, querem fazer fotografias. Então a mensagem chegou. Agora, no movimento, o pessoal está disposto? Claro que não. Não é o problema do movimento, é o problema do angolano, mano. O angolano é um indivíduo que foi formatado para estar despreparado em todos os setores da vida. O único indivíduo que o angolano acredita é o político. O político que te oprime. Você é capaz de ter pena de um bandido que te roubou durante anos. Agora... O legado que a nossa equipa deixa é o street knowledge, conhecimento. E sempre deixamos. Ao longo de 31 anos, não é possível um indivíduo que fala 31 anos e continua aqui. E um indivíduo que canta rap há 31 anos a fazer sucesso, hoje está no mesmo nível de aceitação. O nosso maior legado é deixar isso. As entrevistas que a gente faz, os escritos que a gente escreve, os livros que estão a sair, os documentários. A semana passada, nós tivemos a realizar uma atividade na Universidade de Gregório Semedo, né? Foi o lançamento oficial do documentário. Documentário Frutos da Descolonização. Da descolonização. Está aí, tudo está público. Tudo isso é legado, mano. São legados. Então o que é que as pessoas querem de legado? Agora, olha, Vocês têm esse documentário? Tudo está nas redes sociais, está nas nossas páginas, mano. Quando tu entras dentro, por exemplo, um dos primeiros estúdios, né? Eu acho que o Tony chegou a conhecer a Non-Quality, brother, né? Então, um dos primeiros estúdios, assim, independentes com uma qualidade de estúdio, para tentar dar aquela cena que nós podemos fazer mais. Foi um projeto que eu fui cabeça desse projeto. O estúdio Non-Quality praticamente era pertença minha. Nós fizemos esse estúdio, um estúdio no meio do bairro, mas com uma qualidade que tu entravas lá, tu não sentias tipo diferença com esses estúdios que o People já gastava bué de combo para gravar rádio vial e não sei o que, já gastavam dinheiro, estás a entender? Isso também é um legado. E nós participamos também ativamente no que a ideia de, nós produzimos, estás a ver? Uma das cenas que eu tenho muito orgulho, os putos todos que saíram
de onde a gente plantou as nossas sementes. São bons artistas hoje, estás a ver? Eles mantêm o legado. Tu tens, por exemplo, um Vírus, tu tens o Osh, tu tens o Suen, tens o time Luanda Underground, estás a ver? São putos bem conscientes e o Suen, para mim, é um dos artistas Mas, overrated. desculpa só, calma só. Não, eu estava só a citar Não, que já é um entendi mano. os nomes, né? Mas aquilo que é do ponto de vista do interesse político, eles não valem nada. Tá entender? Aí é que está a questão. Tu E nós olhas, por estamos a exemplo, tocar sempre na mesma tá questão, entender? estás a entender? A questão política No fundo é onde eu queria chegar, porque o que se comenta normalmente desses debates, destas conversas, é que fala-se muito e nunca chegamos a uma solução. Não, chegamos. Não. O que eu queria Não, quem sugerir... diz isso sabe quem é, calma, Tony. calma, guest. Yeah. O que eu queria aqui é, tipo... Vamos criar aqui uma coisa fictícia do Gangsta e o Isidro como ministros da cultura durante um dia. O que é que vocês fariam? O que é que vocês acham que deviam fazer para mudanças práticas? Tipo, Mano, ter é assim, soluções. Críticas todo mundo tem feito vou por dizer, aí. olha só. Olha, Então, Tony, você viajou no mundo mágico de Oz. Isso é um grande sonho que você tem. Porque não vale ser ministro da cultura. É preciso que o país, a nível do executivo, tenha uma política de cultura. Não o ministro. Então, se o presidente mete fato, quer falar francês, sapato de 6.000 euros, sapato de crocodilo, esse está interessado em defender valores culturais. Não é questão do ministro, o problema não é o ministro, mano. Nós não temos uma estrutura. O executivo em Angola não defende cultura. Não defende cultura. O Isidro chamou aqui a atenção de um aspecto importante. A independência angolana não é uma independência de cultura, não é uma independência cultural, mas a luta pela independência nacional. Foi um ato Desculpa só. político. A luta pela independência nacional foi motivada por um ato cultural. Cultural, yeah. Entenda. E o Amilcar Cabral fala disso no livro em defesa da Revolução Africana. A Ele traz essa proclamação perspectiva. da independência de Angola é um ato político, mas a motivação que levaram velhos supostamente analfabetos na perspectiva daquilo que... a UPA, a formação da UPA, da forma que eles participaram. Está a entender? Em 1954, a fundação da... 54, 55. Não, quando houve aquele massacre aí contra os fazendeiros brancos portugueses. Isso é 15 de janeiro, não, 15 de março. 15 de março. 15 de março de 1961. 61, Yeah. 61, mano. Está a entender? A motivação para a libertação foi cultural. Não, mas isso estamos a dizer o quê? Não há solução para a nossa cultura. Não é que não existe, não é. Foi um ato, A finalidade foi um ato político, partidário e se identificado com uma linha ideológica. Ideológica que é marxismo, leninismo. O Marx e o Lenin não são angolanos, são alemães. Não, são alemães. Não, russo é o Lenin. Marxismo e leninismo, é isso. É. O alemão e um russo. A visão política sobre o país. Mas a causa que levou à unidade dos angolanos para combater o colonialismo português foi: queremos o fim da opressão, queremos valorizar a nossa terra. Valorizar a nossa terra significa um sentimento cultural. Então, como é que a proclamação da independência, a ideologia que vai vincar até os dias de hoje, ela é uma ideologia europeia, que é do Marx e do Karl Marx e do Frederico. Como é que é? O Lenin. Não é Frederico. É para esquecer já o primeiro nome, mas fica assim. Está a entender? É nessa perspectiva, então. Essa pergunta para nós é como se estivesse a viajar no mundo mágico de Oz. Não é o problema do ministro da cultura. Olha, só para resumir rapidamente, estás a ver? É assim, tu tiveste aqui muitas cenas que denunciaram propriamente que as coisas não vão mudar enquanto não se mudar a cultura política do país. Estás a entender? Simples. Tu tens bons miúdos, estudaram até, mano, que estão metidos tipo em determinados gabinetes, ministro disso, ministro daquilo, conseguem fazer alguma coisa? Não, porque se trata da estrutura. É a estrutura. Hoje em dia, se o Gangsta for ministro da cultura, eu for ministro da cultura, dentro de um Estado como o nosso, você não faz nada. Não funciona. Mano. Você vai se limitar a receber ordens de um conjunto de pessoas que não estão interessadas em cultura, que reduz cultura simplesmente à ideia de amarrar um pano, ou quando os brancos vêm aqui e metem as pessoas a dançarem com batuque. Cultura naquilo, estás a entender? Mano, cultura é estrutura de pensamento. Mas baseado na espiritualidade. Na espiritualidade, principalmente, e na experiência ancestral de tudo que foi produzido dentro de um determinado espaço. Quando a gente fala de cultura, estamos a falar de pensamento. Então o indivíduo quer falar de cultura, está a admirar o Tissanito e tomar banho na ilha de Luanda. Se ele é um dos indivíduos que teve na criação
da estrutura jurídica que mais assassina os angolanos que é a própria Constituição, a Constituição de Angola. Constituição de Angola, yeah. Mas, Mas isso é grave. permita-me só definir rapidamente aqui cultura. Quando a gente fala de cultura, nós estamos a falar de uma estrutura de pensamento, ok? Uma estrutura de pensamento atuante, baseado na experiência de um determinado povo. E essa mesma estrutura, a cultura, deve ser a mesma que vai invocar as instituições. Por quê? Porque as instituições têm que partir da cultura. Porque tu não entendes aqui como é que é possível tu teres Ministério da Cultura, Ministério da Educação, estás a ver? Tu tens que entender o porquê disso. Porque todas as instituições, quando tu vives o teu ambiente cultural, todas as instituições são demandadas pela cultura. Por exemplo, tem muita prostituição no país, tem muito adultério, Delinquência juvenil. Adultério disfarçado de poligamia, mas dentro das nossas culturas, por exemplo, tu tens as iniciações. As iniciações é que fazem com que a tua visão de mundo compreenda a tua realidade sociocultural. Uma momuila pode andar com os seus de fora, uma imba pode andar com os seus de fora lá na zona dela, mas se vier aqui na cidade vai ser violada. Sabe por quê? Porque os valores culturais que estão dentro dos espaços metropolitanos são valores coloniais. E o colono, quando cá chegou, só queria violar, matar, chupar e roubar, estás a entender? Então, esse aqui é o nosso código comportamental dentro desse espaço. Você vai ver as mamas de uma momuila, vai ficar excitado, mas você lá na zona delas, você vai ver, não vai ficar excitado. Por quê? Porque a cultura é, acima de tudo, um código espiritual que coordena o teu comportamento. Okay? Não sei se você tem alguma coisa. Eu, para fechar, eu ia pedir que cada um de vocês indicassem 5 pontos positivos dentro do movimento. Dentro do movimento? Temos um movimento nacional, isso é extremamente importante. Temos resiliência para continuar a fazer. Mais 2, né? Resiliência para continuar a fazer. Já ficaria por aí. Não queria ir para 5, porque temos um movimento nacional, temos resiliência para continuar a fazer. Estamos desestruturados porque a gente não valoriza o elemento número 1 do hip hop, chama-se street knowledge. Entender? Não, agora, sobre os positivos. Não, estou a dizer aí, positivo como então. Você não está lá. Tá bom, se nem o país vai a lado nenhum. Olha, o positivo, né, a meu ver, é que a qualidade dos produtores aumentou. Nós temos produtores a fazerem cenas fantásticas, estás a ver? E também a qualidade dos produtores. Vai ficar aí. Calma, estou quase a arranjar mais qualquer coisa. Mano, você está arranjando. Eu vou falar, por exemplo, do Tony. Não. Temos que falar do Tony. Não há também. Tu tens o Tony há muito tempo dentro dessa. E o Father Mac, não, mas o Mac é resistente, está vendo? O Mac é resistente, mas o Tony para mim é resiliente, estás a entender? O Mac é igual. E o Mac tem 31 anos. Tudo que está aqui é nosso. Essa aqui é o espaço que está nos a albergar aqui. Tem a primeira revista dedicada à música, mano. Isso é um trabalho do Tony, mano. Estás a ver? Entendes, mano? É que eu digo que o nosso maior problema... Vixe, onde é que ficamos? O nosso maior problema, sabe qual é? O nosso maior problema foi a política ter tomado de assalto o movimento. Não, o movimento não, desde 1975. Não, nós estamos mesmo a terminar, já não temos muito tempo. Não. Pedindo para citar os 5. Não. Olha, eu tenho só 2 questões rápidas, mas eu acho que os nossos seguidores não nos iam perdoar. Não nos iam perdoar se eventualmente deixássemos passar Nelson Cantos. determinadas terminologias. O nosso podcast de 5 Não, Nelson Cantos. Olha, não, calma. Ninguém vai passar. Vamos assim, calma. Eu queria que vocês nos ajudassem só aqui em determinadas terminologias. Por exemplo, cada um de vocês, qual é a definição de mainstream? Para vocês. Mainstream, ok. As pessoas confundem bué. Mainstream com comercial e não sei o que, fazem bué de confusão, mas eu vou te explicar aqui algo que é bué importante, estás a ver? Quando tu falas mainstream, tu estás a falar em circulação principal. Mainstream, circulação main principal. Estás a entender? O mainstream não tem nada a ver com comercial. O mainstream é só aquilo que está disponível e consegue atingir um nível de popularidade. Todos os segmentos sociais. Todos os segmentos sociais conseguem apanhar. Independentemente de se é underground ou comercial. Underground ou comercial. O underground pode atingir Kid o MC. mainstream. O Kid MC atingiu o mainstream. Mano, o Kid MC MC Cap. que quando surgia, por exemplo, no espetáculo, já havia people a desmaiar e não sei o que, estás a entender? Father Mac, tu estás no mainstream, estás a entender? O mainstream não é uma questão ideológica, é mais uma questão comercial, é uma questão de alcance, é como a tua música se movimenta dentro de um determinado circuito. Se ela consegue tocar na rádio desde manhã até à noite, ela está no mainstream, mas a tua música não precisa de ser necessariamente comercial. Uma música comercial. Uma música fútil, estás a ver? Mas aqui
A circulação principal, como é dentro de um âmbito político, então toca aquilo que é conveniente para manter agendas políticas. Estás a entender? Tu tens músicas de Kuduro que são uma desgraça intelectual, que são uma desgraça, aquilo dá vômitos, mas toca todos os dias até você se habituar. Estás a entender? Você tem que se habituar. Por exemplo, o Kuduro, eu passo daqui, toca. Às tantas você está a tomar banho, está a cantar e está a vida, cavalo. Mas você não está a cantar porque você gosta desse mambo, mano. A mente é um computador, estás a entender? Aquilo está sempre, o subconsciente vai puxando a informação. Você está, olha, por isso é que se diz que a repetição é a arte da obediência. Mas aí depois tu já está a hipocrisia dentro do movimento hip hop. Não, a hipocrisia. Não, você está a falar com o movimento hip hop. Não, movimento. Não, é o angolano. Não, mas também. Ernesto Bartolomeu é hipócrita, vou te dizer, ouve já. Não, agora me ouve só. O programa pode ser teu. Calma só. Sabe o que é que vai ficar? Vai ficar no disse que eu não disse, não me entenderam. Um indivíduo que estudou jornalismo para ser mentiroso, mentir a nação, é hipócrita. Tá bem, mas calma só. Nós estamos a falar do movimento. Não ouve só, mas calma só. Não estamos a falar do movimento. Nós estamos a olhar que a hipocrisia está no movimento. Não estou a dizer que a hipocrisia só está no movimento. Estamos a falar do movimento. Não. Agora deixa-me então dar alguma sustentabilidade nesta hipocrisia que eu disse. Posso dar alguma sustentabilidade a isso? Permite-me só, que é para não ficar subentendido, o Ernesto Bartolomeu vai ficar frustrado, a espumar, mano. O que eu estou a querer te dizer? O hip hop de Angola é o hip hop de Angola. O hip hop de Angola. O hip hop é uma cultura polifórmica. Ela se readapta na realidade real de cada povo do mundo. Quando tu me falas de hipocrisia do hip hop, tu quer dizer que o problema não é a hipocrisia no hip hop, é a sociedade angolana, como ela foi formatada. Como é que o Aquá marcou dos golos mais bonitos da história da Angola independente? O Aquá tem uma dívida, seja com quem, onde ele foi gastar o dinheiro, e a gente tem que ser condescendente para dizer, gastaste como nacionalistas com aquele teu golo que nos levou à Copa do Mundo, vamos te ajudar. Não, hoje estão a me falar, Aquá chorou na televisão, Aquá é feio. É só hoje que ele é feio. Então quando marcou o golo, ele era o quê? Não, e tu tens aqui o problema da consciência é esse. Mas depois falando em consciência, o Aquá, por exemplo, o Aquá tem uma dívida, né? E ninguém paga essa dívida. E ninguém paga. Agora, quantos golos é que a namorada do Lussati marcou para ter aquele dinheiro? Depois de mim, hoje mais ninguém fala. Vamos assim. Depois de mim. Pronto, olha, na verdade eu queria fazer uma observação. Vocês fizeram bem uma boa explicação relativamente à questão do mainstream. E eu gostei muito da forma como vocês abordaram essa questão do mainstream, porque é uma cena que cada um tem a sua definição. Não é definição, Posso terminar, por favor? Sabe o que nós temos em... Agora, permita... Vou já terminar. Não. Permita. Por favor. Falar. Okay. Mas só precisa que me Obrigado pela atenção. Essa cena do mainstream, por quê? Então, depois vamos para o tal assunto que acontece. A maior parte, muitos gajos de interesse, o pessoal do hip hop, depois de atingir o mainstream, particularmente o pessoal do underground, depois vira o disco. Eles estão na sofrência antes de atingir o mainstream. Todos na sofrência daqui e dali. Podes dar exemplo, por exemplo? A ideologia é completamente diferente depois de atingirem o tal mainstream. Dando exemplo, quem? É a tal hipocrisia. Não é a tal hipocrisia. Eles estão na sofrência. É rebelde desde manhã até a noite. Eles estão na sofrência. Mas é rebelde de manhã até a noite. Vocês estão mesmo a citar os que continuam, né? Não estão a conseguir citar os que não conseguiram virar uma casaca. Não, como quem? Father Mark tem 31 anos de hip hop, é rebelde. O pai grande continua a ser rebelde. Quem mudou? Não. Estou a te dizer, quem mudou? Ninguém no movimento mudou, não é? Quem mudou, atingiu do underground, atingiu o mainstream. Nós temos um problema da pirâmide invertida. E também tem aquele problema da burla de vender 50 mil discos. Isso aqui é uma burla antiga. Eu estou falando mesmo. Mas isso aqui serviu para... Assim, tu nunca pensas que num sistema articulado onde se quer controlar informação, pensamento e comportamento, as coisas acontecem sem querer. É o seguinte, esses artistas foram popularizados através de mentiras, mano. Esses brothers nunca venderam 50 mil discos, man. Você tem 1 milhão de seguidores, não vende 3 mil discos, mano. Eu já vi na apresentação que fazias, né? Antes numa sexta-feira antes da venda, e do Miguel, o Miguel Furtado, ela entregaram um disco de ouro antes do artista vender. O Miguel Furtado é nosso amigo, Tony, você sabe. Eu sei, eu já perguntei como é que funciona as cenas. Tipo, noutros sítios, o disco de ouro é
é atribuído por Mas calma só. Como é que, tipo, Gangsta, tens um minuto para despedir, faz favor. Para Não, para despedir. despedir não, vamos ficar para aqui. despedir, um minuto para despedir. Nelson Cantos. Aproveita, tens um minuto para despedir. Não sou primo que vai do Sami do coisa. Aproveita, tens um minuto para despedir. Mano, isso é podcast. Não, Gangsta, está bem. Esse é podcast, mas tens um minuto para despedir. Quem quer ir embora? Vamos ainda ver aqui. Gangsta, tens um minuto para despedir. Ui, Um minuto não, 30 segundos para despedir. Gangsta, 30 segundos para despedir. Vamos, equipa, ui. Vamos, depois vai o Isidro. Despacha os teus 30 segundos. Não, 30 segundos para despedir. Gangsta, vai lá. Sempre 30 minutos. Vamos. Mas querias que eu... Não, 30 segundos para despedir. Eu não vou despedir ninguém. Ah, tá bem, não. Já não? no Isidro, fundo, isso 30 é uma segundos forma só para de rematar. dizer que estamos, Não, que queremos, assim, assim. como falamos no início, Podcast. Fez quanto tempo? Peraí, como Fez falamos o no primeiro início. que eu 1 hora e 10 minutos. Você está onde? Você nem tem relógio. Então não fizemos no sinal. 1 hora e 10 minutos, sério. Mas é sério. Não, 1 hora e 10 minutos, sério. 1 hora e 10 minutos. Então não podemos depois com... podcast são 5 horas. Não, mas 5 horas não. Não, você Gasta, gastaste os teus 30 Não, segundos. espera, gastei, espera, mas calma, eu queria calma. você fazer Como assim. falamos no início, tipo, Não, no não. fundo, Gangsta e o Isidro, né? No fundo, vocês não são convidados, vocês são da casa. Não, não sou comigo. E os temas, né? A nossa cena, o podcast, o nome Mas vou te é preciso garantir. falar. Vou te Então, garantir. há muita coisa que nós precisamos Há falar. muita Então, coisa. Nem isso, no conseguimos- fundo, nem conseguimos nós sequer não viajar pela nós não cultura vamos- no não geral. vamos despejar tudo de uma vez. Nem cultura. Falar A ainda. abertura devia fazer 5 horas. Eu queria saber a vossa opinião sobre o Gerício Israel lá na Joyce e companhia, mas pronto, epa, nem consegui. Vamos falar, né? Sinceramente, mas nem conseguimos sequer falar sobre isso, mas fica para a próxima. O Nelson quer nos cortar já, né? Para não lutarmos com. Os Nelson estão assim. Nelson quando põe uma coisa na cabeça. Nelson quando põe uma coisa. Eu queria dar aqui E alguns vocês nomes. notaram aqui, fizeram um X, tá vendo? Nelson aqui. Não, os Nelsons, tudo aqui tá morambumbo escuro, camisolas pretas, tá vendo? O mulato do meu grupo do 360 graus, tá vendo? E sabe como é que eles chamam o papá olho de palma? Porque o Isidro também é um mulato fusco do Kwanzaa Sul, né? Tá amarelo. Tá? Não, eu queria citar alguns nomes. Ok. Manda aí, E mano. queria que cada um de vocês dissesse o que é que significa, mas tipo em 2, 3 palavras no máximo, né? O que é que essas pessoas significam, quer para vocês e quer para o movimento. Faz cada um com a parte dele. Fica aí. Nelson, depois também pode citar algum. O Clever. Eipa. Que para mim? Não, estamos a começar com o Isidro. Não, vamos começar todos com o Isidro. Mas tipo assim curto mesmo, tipo há 2, 3 palavras. O Clever Tipo, representa para mim a resistência, a resiliência e alguém que o tempo passa e nos faz lembrar o vinho, estás a ver? O Clever é daqueles mulheres que se torna cada vez melhor com a idade, estás a ver? Há cada vez mais responsabilidade. Sempre foi responsável no uso da palavra, no uso da rima, na produção dos seus conteúdos, mas tu notas que o tempo está-lhe a fazer cada vez mais melhor. O Clever daquele time, não é o de agora, mas continua a ser o Clever, estás a ver? Yeah. Não, general, mano, esquece. Big Nelo. Big Nelo, mano, Big Nelo não representa nada para mim, yeah, ok? Big Nelo, eu não sei se é entre ele e o Six Pack dele que é mais famoso, estás a ver? Mas pronto, não sei, mano. Não me vejo como Big. Eu sei que em termos tipo do hip hop ele é um dos maiores boicotadores que existe aqui. Ele já travou muitos artistas. É uma gala, é uma about, yeah. I don't care about him. Ok. Este nome, se calhar o Gangsta pode responder esse. É um nome que muitos poucos falam, mas dizem que foi um dos grandes impulsionadores e está na sombra. Adeline Caracol, né? Eu tenho o máximo respeito por ela por causa do Horizonte Singambande, né? Certo. E é um cota que foi um grande impulsionador, não do movimento hip, não diria do movimento hip hop, mas da cultura de realização de espetáculos naquela altura, em finais dos anos 80, princípios dos anos 90, né? E associado a ele há uma pessoa que eu não posso descartar, que morava ao lado da zona em que ele realizava as grandes atividades, que é o Neo Boidas da Burda. Neo Boidas da Burda é um grande general, máximo respeito, da forma que eu tenho respeito pelo o Neo Boidas da Burda, o Father Mac. O Father Mac tem o Father Mac e o Cook Leva são duas figuras emblemáticas do movimento hip hop que são de facto fenómenos à parte, porque eles são pioneiros do movimento e continuam de facto no ativo. Não é fácil, tá vendo? 31 anos depois, e quando tu olhas quer o Father Mac e quer o Cook Leva,
são a continuidade de todo um grande trabalho que a gente fez de uma maneira geral. DJ tá vendo? Samurai. Samurai é um grande tropa, aquele irmão, aquele é um bandido, é meu, ele sabe. Não é só meu, mas é para o movimento todo. Yeah. Tem mais algum? Não, na Não, verdade. ainda tem tamboé, Não, tá não, vendo, não, né? na verdade, para fechar também, eu queria. Porque apenas vocês, mandar- aqui as pessoas perguntar pensam o quê? foi rápido, Há uma ideia que as pessoas pensam que o Big Nelo é pioneiro do movimento tipo rap de Angola. Não é, mano. Big Nelo, se ele curtia as tendências dele na Alemanha, era na Alemanha. Quando veio para aqui, já encontrou o movimento feito. Ok, ainda vamos ter muito. Não, muito eu estou a dizer isso, verdade. Não, sim, tá a Verdade. perceber, tá a E perceber. aqui estamos na Maianga, que é uma zona do Big Nelo. Big Nelo morava aqui, né? Aqui bem pertinho agora. Tenho um grande respeito por ele. Grande respeito por ele. Eu não Algumas coisas eu não não, estou a dizer, como pessoa, né? Nunca me distratou. Pelo contrário, sempre me passou a mão na cabeça e me diz: você é meu bruxo, mondenga, mas vai só. Mas eu tenho respeito por ele. Agora, do campo profissional é que eu posso fazer o questionamento, de facto, que o Isidro Fortunato fez aqui. SSP, Calibrados e Arm Squad, se tivesse que escolher um. Eu acho que cada um teve o seu próprio período, tá a ver? O seu próprio período. Quando tu olhas, por exemplo, Não, tiramos SSP, calma Calibrado só. e Arm Squad. Não. O SSP foi um registro que não se muda, que é o registro histórico discográfico da música rap em Angola. Yeah. Os Calibrados foi uma tendência que vai levar o rap music a ser visto numa perspectiva de business. Yeah. A Arm Squad vai mudar o conceito de produção. Ou seja, a primeira vez que os angolanos, e agora vão entender o que é que o Isidro estava falando desde o princípio, foi o SSP, em termos de produção do primeiro disco, a partir do segundo disco, que vamos continuar a valorizar Portugal, No Stress, Guto, Bossa e Si. Quem desconstruiu o conceito que o angolano pode produzir e produzir rap de qualidade foi a Arm Squad. Yeah. O Sandokan e a sua turma, a Bad Beach, falaram: não, nunca vamos procurar o Guto e o Bossa e Si. Os angolanos podem fazer aquilo que o Guto e o Bossa Si fazem. Mas o primeiro disco do SSP, naturalmente, tem um grande trabalho virado ao próprio o grupo SSP, né? Do ponto de vista de produção, com os produtores que eles tinham na altura, né? Mas depois, as tendências eram tipo virar a Portugal, No Stress, Bossa e Si e o Guto. Não, a Arm Squad desconstruiu. Então cada um tem um valor importante na sua determinada circunstância de atuação. Yeah. Olha, eu não fujo aqui a opinião do Gansa. Yeah. Eu acho que está Yeah. correta, estás a ver? O negócio fechado. Ei, mano, aquilo é um clássico. Aquilo Mano. aí é um Esquece. grande álbum. Álbum dos álbuns. Yeah. Eu só acho que uma coisa que matou os Calibrados foi a idade. Fizeram um sucesso muito cedo. Yeah, Então, fizeram muito os cedo. miúdos não tinham capacidade de gerir, estar em cima do top de Angola. Mas eu não acho que só foi isso. Olha, vou-te explicar aqui também um fenómeno. Os Calibrados surgiram com muita força. Houve muita força aí nesse grupo e toda a gente reconhece. Tu olhas para o álbum, negócio fechado. Ei, mano. Um clássico. Super dos clássico, clássicos. mano. E eu às vezes olho assim mesmo pro Ivo e disse, pá, Ele é muito o álbum. Ivo foi um dos grandes timoneiros dessa alma, estás a ver? Mas tipo, o que é que eu acho? Eu acho que há uma cena que eu vi também. Os grandes consumidores que começaram a dar aquele espaço da grande fama para os Calibrados foram os filhos da elite. Estás a entender? E os filhos da elite, esse rap começou a ser bem consumido pelos filhos da elite e tal. Então eles começaram, eles se dissociaram do ambiente, eles começaram a pensar grande demais. Mas há também aqui um problema. Quando começam a haver recessões econômicas, começa a haver pouco poder de compra, essas cenas todas, os Calibrados também começaram a cair, porque eles, de um momento da história, direcionaram muito o que eles estavam a fazer e dissociaram-se tipo, do grupo principal de consumo. Pá, os Calibrados eram o álbum batia na cidade e no gueto, mas depois de um tempo os Calibrados entraram numa onda de superstars, estás a ver? Não, é o que eu estava querendo chamar a atenção. A idade. Entraram numa onda de... Quando as pessoas olham os Eles próprios Calibrados... começaram a elitizar o grupo, não é? Sim, Não é só. Quando as pessoas, não é questão de ser de elitizar. Quando as pessoas olham os Calibrados, queremos fazer logo um ataque sem analisar o contexto da idade. Não, eu analisei, calma, Yeah. eu analisei Não, o contexto não estou a dizer mas você. aqui há um ponto também Yeah. muito interessante aqui, né? A junção desses elementos. Pois, tu olhas para o Mr. K, o Mr. K era aquele Representa o bairro. que representa o bairro, que era mais considerado o underground do grupo. Era um gajo duro na escrita, era um gajo com um grande flow, com uma grande desenvoltura, com de originalidade, representava o bairro. Ou seja, os Calibrados bateram porque eles representaram todos os segmentos da própria sociedade. O problema é que depois de um tempo houve um comportamento elitista
eles elitizaram, eles se tornaram pessoas assim muito caras, estás a ver? Não, por isso é que eu estou a dizer, tanto mais que os calibrados na época, desculpa só deixa isso. só tocar. Quando tu olhas, por exemplo, para o Mucadaf é mesmo aquele gajo mesmo, tá grande Aquele flor, preto da Maianga. aquele preto da Maianga, estás a ver? O preto da Maianga, olha, e Boa Street, estás a ver? Boa Street, mas é street para as zonas urbanas, estás a ver? Já o coisa era street para o bairro, para o gueto, para a periferia, mas ele era street para as zonas urbanas, porque o Kadhafi conseguia trazer uma poesia bem construída, a falar da realidade social das zonas urbanas, estás a ver, mas dentro sempre do street style, sem descarrilar, e o Mr. K também fazia isso. Já o Ivo, eu acho que o Ivo trazia um tanto do Kadhafi, um tanto dos Calibrados, mas de uma forma muito dele. O Ivo não conseguia sair completamente da periferia e não sair também completamente da cidade. Não, mas quando eu falava da idade... Vais tocar na idade. O Ivo, ele conseguia criar o equilíbrio, estás a ver, porque o Ivo é um dos artistas também mais talentosos que um gajo conhece. Grande a flow, grande a escrita, o Ivo consegue se enquadrar. O que eu acho é que depois de um tempo o Calibrado começou a fazer uma música direcionada para um mercado que eles pensaram que já existia. Tu olhaste que desde o Negócio Fechado, quando pulam para o outro álbum, que é o Cartas na Mesa, a instrumentalização do álbum já estava a tentar ser, como é que eu digo, já estava a tentar ser ambientalizada com o momento que se vivia, que já estava a pedir. O musical internacional já estava a trazer o trap, aquelas batidas, e os Calibrados tentaram envergar. Não, mas quando eu estava a falar... Quando eu estava a falar da idade... Rapidamente, a identidade do Negócio Fechado morreu no Negócio Fechado. Rapidamente do Isidro, demora para caralho. Aquela hora... Rapidamente, demoram para caralho. Aquela hora falamos da passagem, né? Eu perguntei sobre a passagem, se existe alguém que, tipo, estica a corda e puxar os outros. Eu vejo, né? Vocês não mencionaram ninguém, né? Não deram nenhum exemplo. Mas já que o Isidro tocou nisso agora e estão a referenciar as qualidades de cada um dos elementos do Calibrados, eu vejo isso, vi muito no Vui Vui. Okay. O Vui Vui veio com aquela cena de produtora e assinar outros artistas. Não sei se já teve alguém que fez isso antes. O Vui Vui foi um dos primeiros. Mas o Big Nelo Vui Vui criou a Mili Mambos, né? E puxaram outros artistas, lançaram o Skilla Hill. Por isso é que eu disse. Zona 5 saiu. Eu penso que não olho assim. Eu acho que não, mas tipo, o que eu estou a querer dizer é tipo... Não, peraí, o que eu estou a querer dizer é que tipo, foi dos primeiros a dizer que, olha, vou também lançar o por isso que eu disse, Calibrados, na minha visão, foi a entrada do... Music business. Não, Calibrados foi a maior sequência de amplitude, mas Music Business vem com a Black Beach. Você vai encontrar força o EVC. Não, vai encontrar Army Squad, EVC, Negro Bué, Pérola. Vai entender. O que eu queria te falar, não, deixa-me só falar. Deixa-me só falar. Calma só rápido, já vais falar. Na época do Music Business, muitas labels não eram labels para lançar artistas, transformaram-se em cemitérios de artistas. Não, deixa-me só falar. Um dos graves problemas é que grupos de artistas a tentarem lançar outros artistas, isso sempre foi venenoso. Muitos aproveitavam pegar artistas talentosos e expor por baixo deles para certificar que eles não fariam mais. Mas isso foi diferente. Isso foi diferente da Army Music, ou seja, da Boed Beach. A Boed Beach lançou Negro Bué, Army Squad, Marita Vênus, Pérola, EVC. Foi diferente. Os Calibrados tentaram o mesmo percurso. Quando eu digo idade nos Calibrados, há uma gíria, ou seja, uma frase da música angolana, nos anos 2000, em meados dos anos 2000, que os Calibrados foram os músicos mais arrogantes da música nacional, na visão dos radialistas. Não é que os miúdos não tinham disponibilidade de ir para as rádios, mas os miúdos tinham os seus próprios compromissos. Se você não entende que os Calibrados vêm para a rádio, então a tua ideia é que eles são arrogantes. Não era arrogante, eles tinham um show no Mochico. Está a entender? Então estou a querer dizer que a idade, o sucesso foi muito cedo, para uma idade de responsabilidade. O Tupac lançou o primeiro disco com 17 anos, Tupacalypse Now.
Tupac morreu no auge do sucesso, porque a América tem uma indústria. E aquilo que o Isidro falou desde o princípio, mano. Então vai entrar em causa que o angolano, não estou preparado para te ver no sucesso, o teu sucesso vai me incomodar. O gajo que está na rádio, está a ver que ele está na dimensão do Latom, do Vui Vui, do Mr. K e do Gaddafi. Se não viram no meu programa, são arrogantes. Mano, ele tinha compromisso no Mochico. Você não quer entender? Não, Bem, vamos então terminar. Despedir, Yeah, não vai funcionar. Deixa-me só vamos aqui- dizer, vamos ter Tony. só um pause, né? Yeah. E, como Deixa-me disse, só aqui também vamos ter que terminar. voltar. Para terminar, Nelson aproveitar- Cantes. Não, eu gosto do Nelson. Aproveitar Nelson, aqui, mano. Não, e deixa-me só aqui para terminar. Eu quero fechar aqui. Fecha sempre. Fechar aqui com respeito às niggas do hip hop da antigamente, não é? Mandar um abraço ao pessoal dos Pobres Sem Culpa. Esses são novos. Os W é do meu ponto de vista. Estou-me a referir à minha geração. Ok. A geração do Nelson Cantos. Não Nelson sabem? Cantes. Ok, os Pobres Sem Culpas, os W, aí descendo para os niggas do Esquadrão 8, Villa Press e Clique LV. Oh, Nelson Cantes foi, né? Óculos, né? Nelson Esses são os Cantes. antigos do Nelson. São os antigos, yeah, os antigos. Yeah. Do Quero falar- Não, é coisa. São os do meu tempo, da minha geração. O Isidro está a brincar contigo, não fica com isso. Não estressa. São os da minha geração. Yeah. Não, é verdade, entendi o teu ponto. Não, como está a dizer, fica muito difícil meter um stop nesta conversa, né? Então, como disse, vamos meter um. Mas tem que ler ponto mesmo, parágrafo, só, tô né? te Um dando. ponto O parágrafo, hip porque hop vamos vai ter estar que certo. mudar. Quando todos que fazem sucesso, Saquete, Mobbers, TRX, mesmo o próprio Fábio do Zona 5, tem que ler. Se não ler, fica complicado, mano. Desculpa só. É só fechar, olhar para a câmera para fechar, é? Para fechar, depois podemos conversar. Se não ler, Vamos fica só fechar o que é? complicado. É só olhar para a câmera para fechar o live, é? Para a câmara fechar depende de nós. Vou só olhar aí. fechar. Não, nós aqui, vocês depois podem falar à vontade. Senão não saímos daqui hoje. Ok. Balanços. Represente, mostra de onde vens. Represente, Olha, este mostra de onde foi vens. uma. Represente, mostra de Foi onde mais uma vens. edição do podcast da Carga Magazine. Dois bué. convidados, É dois assim mesmo, pesos você pesados quer fazer mesmo de hip hop, movimento você. hip hop. Você. O Isidro Fortunato e o Música é Nelson vida. Dembo, a.k.a. Carga Gangsta. Magazine. Acabamos de fazer agora o Carga Magazine. Carga Espero que Magazine. vocês Tá bem, tenham já, eu vou Vamos pedir a continuar para arrebentando cortar. a cidade. Música é Estamos vida. juntos, Até a a loja próxima. representa. Música é Estamos juntos, vida. até a próxima. Música é vida.